E aí, pessoal, vamos lá fazer mais um exercício de hidrostática. Agora vamos fazer uma da Unicamp 2021, né? O exercício vai dizer o seguinte: a força normal aplicada pela agulha de um toca-disco sobre o disco tem um módulo igual a N igual a 2 vezes 10 a menos 2 newtons. A área de contato entre a agulha e o disco é igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados. Qual é a pressão exercida pela agulha sobre o disco? Dado uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado a menos 5 newton por metro quadrado. Sempre que necessário, use I igual a 3 e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, olha só, a gente já tem aqui a informação da força normal, né, e da área. Então, a gente já tem duas informações extremamente importantes. Esse exercício em questão é para a gente poder calcular a pressão exercida devido à força numa certa região. Então, a gente usa a ideia básica de pressão. Qual que é a ideia básica de pressão? A ideia básica de pressão é que força dividido por área nos dá a nossa pressão, ok? Só que antes da gente resolver, a gente tem que tomar um certo cuidado. Repara o seguinte, eu tenho aqui ó, a minha área em milímetros quadrados, porém a minha força está em newtons. O que que isso significa? Que eu tenho a força no sistema internacional, né, de unidades, e a área não está. Então eu preciso transformar essa área primeiro. Então, ó, uma dica, para a gente transformar essa área, vamos fazer uma manipulação diferente. Ó, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, colocar o mm, que é milímetros, né, que é o mzinho aqui, esse mzinho é um prefixo, né, esse prefixo é um mili, e esse prefixo vale 10 a menos 3. E o m aqui, ó, que está por último, é o metros, ou seja, é a minha unidade. Então, ó, eu estou colocando dessa forma porque aí eu posso usar uma relação matemática, né, e resolver de uma forma mais tranquila. Então, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 3. Aí, entre parênteses, está 10 a menos 3 metros, e isso tudo está ao quadrado. Então, ó, o que que eu fico? 1,6 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 ao quadrado, então quando eu tenho expoente elevado a outro expoente, eu multiplico, então fica 10 elevado a menos 6. O m de metros está ao quadrado, então é m ao quadrado. Então eu fico aqui, seguinte situação transformada, 1,6 vezes 10, conserva a base, multiplico, conserva a base na multiplicação e soma os expoentes. Então, menos 3 mais menos 6 é menos 3 menos 6, que dá menos 9 metro quadrado. Então, dessa maneira, eu consegui converter a minha unidade de área, que era milímetros quadrados, para metro quadrado. Ok? Agora eu posso usar isso na minha resolução. Então, ó, a minha pressão, ela vai ser a força. No que força seria essa? A força normal. 2 vezes 10 a menos 2. E isso dividido pela minha área. 1,6 vezes 10 a menos 9. Vou colocar as unidades só para a gente poder discutir algumas coisas aqui, ó. Então, ó, a força em newtons e a área em metro quadrado. Quando eu fizer essa operação, que operação seria? Eu vou pegar o 2, né, e vou dividir pelo 1,6. Então, eu estou dividindo os números que acompanham a minha anotação, né? Então, 2 dividido por 1,6 dá 1,25. Como eu tenho uma divisão, eu vou conservar a base, que é o 10, e vou subtrair os expoentes. Então, é menos 2 menos menos 9. E a unidade fica sendo newton por metro quadrado. Agora, terminando a operação, a pressão ficaria sendo 1,25 vezes 10, menos 2 menos menos 9, menos com menos dá mais, então dá menos 2 mais 9. Então, eu tenho aqui 7. E aí, a unidade newton por metro quadrado. Aparentemente, eu terminei a questão. Porém, tem um detalhe. Olha só, as minhas respostas, né, as minhas alternativas está em ATM, né? Então eu tenho que fazer uma transformação aqui. Mas o exercício ele nos deu uma informação útil, né? Caso você não lembrasse dela, né? Essa informação ela mostra o que para gente? Que uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado a menos 5, né? Newton por metro quadrado. Então eu posso fazer a transformação aqui. Só que aqui tem um erro, gente, tem um erro de digitação. Aqui não é 10 a menos 5, é 10 elevado a mais 5. Então, o correto, vamos lá, para colocar aqui no canto, ó. Uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado à quinta, não menos 5, é a quinta, newton por metro quadrado. Isso aqui a gente vai usar. Como que a gente vai usar? Ó, a pressão vai ser 1,25 vezes. Aqui eu posso abrir essa expressão, essa notação 10 à sétima. Eu posso colocar 10 ao quadrado, que multiplica 10 à quinta newton por metro quadrado. Ou seja, essa parte aqui, ó, é exatamente um ATM. Então eu reorganizei o meu número, né? Eu pude manipular ele. Então a minha pressão acaba sendo 1,25 vezes 10 ao quadrado, né? A atmosfera. Por quê? 10 à quinta newton por metro quadrado é exatamente uma atmosfera. Dessa maneira, a gente encontra a resposta dessa questão como sendo a letra D, ok? Espero que tenham entendido.